essas coisas. O cara é... Essa parte de dados é... Vem mais pra cá, Gustavo. A gente vai fazer um peixe aí. Com ela. Ficar sanduíche. Tá? Bom, eu sou o Marcelo da equipe do Brasil Lab, estou aqui em nome da Letícia Picoloto, a fábrica de inovação que acelera ideias e conecta empreendedores com o poder público. Hoje a gente está aqui para falar de um dos challenges, de um dos desafios que a gente está buscando solução no meio dos empreendedores no Brasil. Tirar o som daí que tá saindo. Isso. Reduz o volume. Aí vai ficar melhor. Tem como pedir o feedback da galera? Vê se o pessoal tá ouvindo. Se vocês puderem dar um feedback para a gente, se vocês estão ouvindo bem, se está boa a imagem e a comunicação, ajudaria bastante a gente. Legal. Legal. Então, a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Então, o Brasil Lab é esse hub que está levando a pauta de inovação para o setor público e uma das formas é acelerando ideias e conectando empreendedores com o poder público. Principalmente nesse crescente mercado de empreendedores, uma das pautas que a gente acredita muito que as fintechs podem ajudar é na parte de equilíbrio fiscal dos municípios. Um dos dados que a gente tem como Brasil Lab, através do portal Meu Município, um grande parceiro do hub, é que quase 50% dos municípios hoje no Brasil estão com as suas despesas maiores do que as suas receitas. A gente precisa, como sociedade, como empreendedores, ter uma resposta para ajudar os nossos líderes, os nossos prefeitos nesse desafio e indiretamente ajudando nos serviços municipais, nos serviços públicos que afetam diretamente o nosso dia a dia. Então, o tema hoje é o mercado de fintechs no Brasil e como elas podem, qual que é o poder delas para realmente transformar, contribuir para a transformação no Brasil. Para isso, a gente está aqui com o Gustavo, que é o Head de Estratégia e Inovação do Banco Original. Também a gente está aqui com o Fera, com o Marcelo, que é o cofundador da Fintech Lab e da Clay Innovation, e com o Bernardo, que ele é o fundador da IUB e também diretor da B Fintechs. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, muito obrigado por acreditarem no sonho do Brasil Lab, e muito mais pensar em como esse mercado digital, esse mercado inovador e de fintechs no Brasil hoje pode ser resposta para os desafios do poder público. Para começar, então, eu queria que se vocês pudessem se apresentar um pouquinho e por que essa pauta, vocês acham que essa pauta é importante e como está o mercado hoje, quais são as oportunidades que as fintechs têm para contribuir para uma verdadeira transformação no nosso país. Começa? Vai lá, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Legal estar aqui, eu acho que obrigado pelo convite. E eu queria falar um pouco, eu sou hoje o Head de Estratégia e Inovação do Banco Original. Então, o Banco Original hoje é um dos grandes destaques aí do mercado
digital, né? Então, é o primeiro banco que nasceu digital, com uma plataforma 100% digital. A gente foi o primeiro banco a fazer a abertura de conta, e aí eu identifico muito essa oportunidade exatamente por isso. Eu gosto de ver grandes desafios na frente, né? Então, quando eu comecei a trabalhar em banco, eu nunca tinha trabalhado em banco na vida, nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar em banco, e o desafio me chamou muita atenção. Eu sempre trabalhei em empresas digitais e tecnologia. E aí, quando eu senti que era um mercado completamente novo, com mato muito alto ainda, a gente pensou e falou, cara, tem muita oportunidade aqui dentro, que eu acho que é o que vocês trazem aqui. Então, eu acho que tudo que a gente puder ajudar, somar, eu acho que hoje a conversa vai ser interessante nesse sentido, e eu espero que a gente possa agregar aí para o desenvolvimento do projeto. Legal. Bom, sou Marcelo Bradasca. Hoje a gente tem 2 chapéus, né? Eu sou cofundador da Kno Innovation, que é uma agência de design de serviço. A gente ajuda empresas de médio e grande porte a desenvolverem novas soluções para o mercado, soluções inovadoras, aí, desde o modelo de negócio até desenho de telas e usabilidade. E a gente também tem o Fintech Lab, que é uma iniciativa que a gente lançou em 2015, com o intuito de mapear o que tem de oportunidades, o que está acontecendo no setor de fintechs, né, nacional. Para quem não sabe, fintech é um termo que une 2 palavras, né, financial technology, e o que a gente considera como fintech são iniciativas, empresas ou iniciativas que fazem uso intensivo de tecnologia para trazerem novos modelos de negócios para a indústria financeira, né? Hoje, assim, a gente tem acompanhado um crescimento vertiginoso, né, das iniciativas de fintech no país. De 2015 para cá, a gente mais que dobrou a quantidade de empresas que tem em todos os setores que a gente puder nomear, né? Pagamentos, empréstimos, investimentos, seguros, câmbio. Enfim, você pode pensar em qualquer setor. A gente tem hoje por volta de 250 iniciativas já mapeadas, né, nessas diferentes áreas, né? Bom, meu nome é Bernardo, também estou com 2 chapéus aqui. Primeiro como fintech, então como fundador do IUB, que é um buscador de investimentos, e como diretor da BFintex. E aí a gente tem muita felicidade em fazer essa parceria com o Brasil Lab e, de alguma forma, poder contribuir para a expansão das fintechs no Brasil. E, principalmente, nesse momento, a gente pensar em como as fintechs podem contribuir para o setor público, para o desenvolvimento da sociedade, e quais sinergias que as fintechs podem encontrar no setor público. Porque não é algo trivial. E acho que a conversa de hoje vai ser muito importante para isso, para a gente entender por que isso não é trivial, e como a gente pode incentivar que as fintechs façam essas parcerias com o setor público, e como otimizar e potencializar os impactos que as fintechs podem gerar na sociedade de forma geral. Legal, perfeito. Depois dessa introdução, pensando, né, nesse mercado e nessas possíveis sinergias que você comentou, né, Bernardo, quais são olhando um pouco, né, para a tendência digital de inovação e nos modelos das fintechs hoje no Brasil, como elas podem agregar esse modelo B2G, que é o Business to Government, né, pensando na atuação com o setor público, como que elas podem pensar em contribuir, qual que seriam as possíveis sinergias, pensando em oportunidades hoje no que já está acontecendo nesse mercado de fintechs? Eu começo? Bom, então vamos lá. Como fintech, voltando um pouquinho que eu estava comentando, acho que não é trivial. Então, pensando na minha fintech, até conhecer o Brasil Lab, até a gente começar a conversar sobre os programas do Brasil Lab e esse challenge que está acontecendo, eu nunca tinha pensado como fintech em sinergias com o poder público. Então, aqui tem o primeiro ponto, né? Entender por que isso não é tão considerado pelas fintechs. Existe um potencial, mas a gente não pensa nisso. Mas depois o Marcelo e o Gustavo podem complementar, mas trazendo muita visão de fintech, é algo que, de alguma forma, é negligenciado pelas fintechs, na minha opinião. Eu acho que a gente não presta atenção ou não pesquisa de forma aprofundada quais são os potenciais realmente que a gente pode desenvolver. Falando como fintech, falando como a BFintex, e aí pensando nos potenciais, acho que tem uma infinidade, né? Tem muito potencial, e aí, de novo, depois o Marcelo e o Gustavo podem complementar muito, mas
tem muito potencial para a gente pensar em áreas de fintech com o poder público, desde quitação de dívidas, de tributos, otimização de processos burocráticos via blockchain, como a gente estava comentando antes de começar. Enfim, tem muita área que a gente pode explorar e tem muitas possibilidades. Aí eu acho que o desafio ou a diversão, né, do programa do Brazil Lab é justamente fomentar esse pensamento crítico, entre aspas, né, da gente se forçar a pensar em como fazer essas sinergias e quais são as áreas, porque elas são muitas. Perfeito. Eu concordo com você, Bernardo. Acho que, do ponto de vista de fintech, acho que foi um tema que ainda não foi explorado, né? E não foi explorado não significa que não tem oportunidade. Acho que muito pelo contrário. Tem muita oportunidade. E esse tipo de iniciativa aqui que vocês estão organizando, acho que é o começo da centelha da gente começar a ter a oportunidade de pensar em quais são essas possibilidades, né? Hoje, a tecnologia permite a gente fazer muita coisa que a gente não podia fazer no passado, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de Big Data, por exemplo, que é um tema, né, de como que eu posso gerir melhor as informações que eu tenho, capturar, né? E o setor público é um setor que, nas diferentes áreas, possui muita informação, indicador, na parte da saúde, educação, na parte de finanças, qualquer uma das áreas, né? Isso a gente pode trabalhar isso para dar mais agilidade, mais eficiência, mais transparência, né? Para a gestão, né? A parte de blockchain está aí sendo um mecanismo que pode vir para contribuir com a transparência, com a automatização de processos, como o Bernardo falou, através de smart contracts, processo de licitação, por exemplo. Então, acho que tem bastante coisa para ser feita, né? E as fintechs que estão aí, eu acho que tem agora talvez um pouco da missão também de entender os seus próprios modelos de negócios, né? E começar a entender como isso pode se transpor para outros mercados, né? Então, o governo não deixa de ser uma empresa que está lá funcionando também. Tem problemas de contas a pagar, tem problemas de contas a receber, tem problemas de financiamento, tem problemas de pagamento, burocracia, tudo que a gente pode imaginar que uma empresa tem, em vários outros mais, né? Então, eu acho que com certeza tem bastante coisa para a gente olhar junto. Cara, a gente está vivendo no melhor momento da tecnologia. Eu acho que hoje a tecnologia chegou no momento certo e existem oportunidades para todos os cantos. No que a gente está falando aqui, eu acho que, cara, eu concordo 100%, e já pensando, me surgem muitas ideias na cabeça. Eu acho que a grande matada do empreendedor é você saber usar a sua própria dor para resolver um problema, né? Então, quem não tem problema hoje com, cara, pagar uma multa, como que eu pago meu IPTU, como que eu gerencio o sistema inteiro da CIT, né? Desculpa, gente. Então, isso tudo vira oportunidade. Então, a gente vive hoje numa mudança cultural muito grande. Estou voltando de Então, a gente vive hoje num mundo colaborativo. Como que eu trago a economia colaborativa para dentro do nosso mercado? Me deu um ataque. Desculpa. Imagina. Um pouco melhor que fácil. Então, como que eu trago a economia colaborativa, trago as oportunidades que a gente tem no governo, as necessidades que a gente mesmo vê, Big Data é uma muito forte, que eu vejo, e, enfim, trazer isso tudo tem muita oportunidade. Eu acho que tem como é que eu posso dizer, né? A gente tem utilização de peer-to-peer, eu vejo o custo do dinheiro é muito alto hoje. Eu acho que aí tem grandes ganhos operacionais. O blockchain entra para ajudar como um modelo de negócio novo. O peer-to-peer para fazer uma melhora da eficiência da troca de dinheiro. Então, eu vejo isso com bons olhos. Legal. E até pensando um pouco no perfil do empreendedor, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, então todo mundo já sabe bem isso,
Mas quando você consegue num campo, né, com um buraco, com a bola quadrada, fazer um gol, a gente fala assim, a gente vê um empreendedor que é um outlier ali, né, resiliente, que encontrou uma oportunidade, que viu dentro dos seus desafios né, o espaço para agir, dentro, né, trazendo tecnologia, trazendo inovação em serviços. Pensando um pouco hoje no perfil dos empreendedores de fintech, né? De quais seriam os grandes, vamos dizer assim, os grandes pontos para o perfil que eles ou eles já têm ou eles precisam desenvolver para lidar com o setor público. O setor público é uma máquina totalmente assim, grande, com seus desafios próprios, mas que quando você consegue entrar ali, consegue ter tração dentro do setor público, ter escala e ter a validação do seu modelo de negócio, eu acho que não tem um campo melhor do que o setor público. Então, quais seriam esses grandes pontos de perfil mesmo do empreendedor de fintech que alguma hora ele vai querer, por exemplo, ele vai se inscrever para o Brasil Lab, vai entrar para o Brasil Lab e vai trabalhar com o setor público? Qual seria um perfil para se atentar assim, desse empreendedor? Eu acho que assim, qualquer negócio que você vai fazer, você precisa ter uma equipe multidisciplinar, né? E no caso de fintech, hoje até a idade média dos empreendedores de fintech é maior do que dos empreendedores de startups em geral. Qual que é a idade, mais ou menos, Marcelo, só para dividir com a gente? Eu não tenho os números exatos, mas assim, acima de 30 anos, com a idade média, né? Os empreendedores de fintech. De fintech. Tá. E isso acontece assim, por um motivo simples. Você precisa ter conhecimento no setor. E muitas vezes quem tem conhecimento no setor são pessoas que já viveram aquele ambiente e conseguiram ver as dores dentro de uma grande instituição financeira e tal, não conseguiu resolver e trouxeram isso para empreender como uma oportunidade de negócio, né? Eu acho que quando a gente está falando de setor público, o ponto é como a gente consegue inserir pessoas que conhecem o setor público dentro dessas empresas, ou de alguma maneira como conhecimento, né? Acho que você ensinar sobre o setor público do zero é muito difícil, mas se você tem alguém junto que está lá te dando os caminhos para fazer isso... Que podem ser os mentores do Brasil Lab, que né? podem que são ser secretários. Claro, com certeza, né? Isso é uma informação importante. Então, pensando nesse desafio de conhecimento municipal, um dos pontos principais do Brasil Lab é trazer esses conhecimentos. São os mentores que vão estar com as fintechs, que vão estar com o empreendedor, mostrando qual que são os desafios de um gestor, do cara que está do outro lado do balcão, é o próprio secretário de finanças, é o cara que está com as contas ali e com o desafio na mão, né? Então, acho que você ter pessoas experientes nessas áreas mentorando, isso daí já é um caminho, um passo bem largo que você consegue dar. E um outro ponto é, assim, você conseguir estar próximo de pessoas do setor público de que quer fazer as coisas diferentes do que a gente vê sendo feitas, né? Se a gente consegue ter mapeado as pessoas que estão com a boa intenção do outro lado de receber essas iniciativas, né, de tratar essas iniciativas. Então, você tem um cara, um empreendedor, que tem experiência do setor financeiro, você tem uma mentoria do setor público, você tem o cara que está disposto a recepcionar as soluções e trabalhar em conjunto para o negócio dar certo. Acho que a fórmula é uma fórmula de sucesso. Legal. Eu estou completamente com o Marcelo. Acho que hoje a gente tem algumas iniciativas de empreendedorismo no Brasil e sempre está faltando uma parte, né? Ou eu tenho o cowork, que o cara vai, trabalha, mas falta um pedaço. Ou eu tenho o cara que é aceleradora, mas que depois falta o mercado, ou falta a mentoria. Ou eu tenho a mentoria, enfim. Sempre fica faltando um pedacinho ali. Uhum. Eu acho que a iniciativa aqui é fundamental, porque não só dá todo o aparato de mentoria, de colocar o negócio, mas te apresenta o mercado. Uma das coisas que eu trago muito, uma palestra que eu dei até hoje cedo, é como que a gente aprendeu a lidar com os bancários. Então, é um mundo completamente diferente do mundo de inovação, né? O bancário faz a mesma coisa há 300 anos. Desde o primeiro banco, da primeira troca de moeda lá atrás, eles fazem a mesma coisa. Eles recebem dinheiro, guardam dinheiro para você, investem seu dinheiro, dinheiro rende, devolve dinheiro empresta, e assim vai, e fazem isso durante 300 anos. E aí, de repente, chega um bando de moleque lá e fala assim, cara, isso não é mais assim. Vamos fazer diferente. É muito complicado, existe um choque cultural muito grande. Então, ao invés do choque, você transformar isso em oportunidade, é que está a grande sabedoria. Eu acho que o governo, eu acredito que vai ser um parceiro para quem souber usar. Então, você entender que o cara é o especialista daquele negócio, e você conseguir passar esse conhecimento, essa troca de conhecimento, é onde está o grande X da questão. Foi quando a gente conseguiu crescer muito
no banco. Legal. Então, quando a gente conseguiu começar a trocar informação, acho que o Marcelo estava lá, viveu um pouco disso com a gente lá dentro do banco também, a resistência que existe, né? Mas quando você começa a trocar essa informação, é muito legal. E o que vocês trazem, eu acho que é super valioso. Mas eu também tenho uma outra experiência, assim, né? Eu fui Banco Real também, né? E você vê uma empresa que, quando também tem um propósito estabelecido para fazer algo que as pessoas se identificam, e eu acho que você tem uma proposta de impacto social, é uma coisa que tem que muita gente compra como um propósito até de vida, né? Isso você cria um movimento de sinergia muito positivo. E eu acho que lá foi uma escola muito bacana para isso, né? Então, o Fábio Barbosa, que estava na direção, né? E é um cara que sempre batia nas mesmas teclas, né? A gente tem que fazer a coisa certa do jeito certo. A gente aqui pode, não é por ser banco que a gente tem que fazer a diferença. Tem que ser, a gente também tem o nosso papel na sociedade dentro disso. Então, acho que quando as pessoas começarem a incorporar isso, como eu tenho meu papel de empreendedoria, eu posso fazer a diferença, as oportunidades vão aparecer. Né? Elas vão enxergar essa oportunidade, vão olhar para um tipo de iniciativa dessa e falar, não, também posso fazer a diferença nisso daí que está acontecendo. Bom, eu acho que o que o Marcelo e o Gustavo tocaram em pontos fazem muito sentido. O Marcelo, nessa questão, primeiro, dos empreendedores de fintech, né? Tem algumas estatísticas de que os empreendedores de fintech, eles são mais velhos, você precisa de mais dinheiro para uma fintech. Não tem melhor ou pior, não é que fintech é melhor ou pior que outras startups, mas são peculiaridades. Então, fintech, você precisa de mais dinheiro para fazer uma fintech, você demora mais para validar, né? Demora mais para fazer o seu crescimento. Esse é um ponto super importante. E o Gustavo mencionou, achei muito legal, que o empreendedor tem que estar pronto para querer agarrar essa oportunidade. Por quê? O que eu vejo muito? Tem muito empreendedor que tem dificuldade em negociar muitas vezes com uma empresa, em adequar a sua solução ou fazer algumas alterações para um cliente, para uma empresa. Então, para um banco original, por exemplo. E aí, para o poder público, isso talvez seja potencializado. Eu achei muito importante que o empreendedor tenha uma maturidade suficiente, né? Tenha, então, seja eventualmente mais velho, mas, independentemente disso, que tenha uma maturidade, que tenha uma flexibilidade e tenha essa abertura para conseguir negociar com o poder público e entender que, olha, você está negociando não é com uma empresa, não é com um banco, mas é com um município, eventualmente, né? Com, enfim, dezenas de milhares, ou centenas de milhares, ou milhões de pessoas. Então, eu achei muito importante ter essa maturidade por parte do empreendedor para receber críticas positivas e negativas, para alterar a sua solução e para adequar as necessidades do poder público. Eu acho isso bem importante. Posso adicionar um ponto, acho que nisso que você está falando? Imagina que vocês vão desenvolver uma ideia para o Facebook. O Facebook hoje tem quantos milhões de usuários no Brasil? São 80 ou 120 milhões já que tem no Brasil de usuários. Você não consegue simplesmente pegar a API do Facebook e começar a desenvolver o que você acha que vai fazer. Você tem que entrar num acordo, entender qual que é o conceito do Facebook. O Facebook nada mais é do que um reflexo da sociedade dentro de uma rede social. Todo mundo tem muita facilidade para criar coisas para o Facebook, né? Ou como que eu transformo isso agora para a nossa realidade? Como que eu trago isso para esse mundo? Eu acho que é bem interessante. Perfeito. E pensando que a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, com uma sociedade enorme, que a gente tem, né, bem de população mesmo, e que tem que fazer os ajustes necessários, né? Às vezes faz o sentido numa cidade maior, mas na menor tem que fazer algum ajuste. No setor privado, o seu modelo atende de uma forma. Para o município X, a gente vai ter que fazer nos indicadores de sucesso, e, enfim, é um ponto que a gente trabalha muito na mentoria do Brasil Lab. Vem uma pergunta aqui de quem está assistindo, né? Que vem uma pergunta que às vezes até pela BFintex o Bernardo poderia ajudar na resposta, né? Existe algum país, né, ou alguma cidade que conseguiu explorar bem o potencial das fintechs? Vocês sabem, em alguns casos, não sei se foi um caso de sucesso, alguns países que estão nesse movimento de olhar fintechs, ajudem, contribuam para a nação, vamos dizer. Vocês conhecem algum caso para dividir? Eu tenho até recente. O próprio governo de Luxemburgo convidou, o Google está conversando com eles, para ter uma iniciativa de criar um fundo unificado para o país, que você conseguisse um ganho operacional do dinheiro para o país. Então, assim, existem oportunidades, os governos estão vendo isso com ótimos olhos, e quando você vê uma iniciativa dessa, óbvio, lá o Luxemburgo é um país pequeno e tudo mais,
Mas, cara, vocês falando aqui, eu já começo, daqui a pouco vou eu me inscrever. Bem-vindo, até dia 5 de julho as inscrições, quarta-feira que vem, A gente vai último montar fim um de grupo aqui, vai semana. fazer um hackathon. Mas assim, eu vejo, por exemplo, eu posso usar as comunidades, né? A gente fala de São Paulo, mas a gente tem outras cidades que vivem como comunidades e existe uma troca muito maior entre os habitantes daquela cidade. Então, como que eu crio fundos, como que eu crio modelos de negócio para transacionar dinheiro de forma mais ágil, forma mais simples, cruzar com modelos de negócio existentes. Cara, eu tenho aí, ou quantas empresas que vivem de OLX, do terceiro do modelo aí que a gente vê. Cara, como que a gente potencializa isso? Exato. Cara, a OLX, ela transaciona milhões de reais por dia que não passam exatamente pelo sistema financeiro, você está fazendo trocas, né? De certa forma. Então, a comunidade, ela vive assim. Como que eu potencializo isso? Como que eu trago essa força? Então, o governo do Luxemburgo é um grande exemplo que a gente trouxe, que é criar um fundo, e outros grandes, assim, Vale do Silício investe demais nesse meio. Acho que você trouxe até um pouquinho desse assunto. Do GovTech Fund, né? Que é esse fundo no Vale do Silício olhando para startups que queiram trabalhar com o setor público. Isso. Então, cara, não faltam exemplos. Legal. Acho que eu ia falar. Tem alguns também, tem surgido muito. Bitcoin está muito quente no momento, está muito aquecido o mercado de Bitcoin, né? E alguns países europeus, alguns países asiáticos têm começado a aceitar pagamentos em Bitcoin, né? O próprio governo incentivando que a sociedade faça trocas em Bitcoin. Então, a gente tem alguns exemplos. Eu acho que o Brasil tem tudo para caminhar para essa direção também. Claro, a gente tem alguns desafios, desde questões tecnológicas, como acesso à internet, como até culturais, né? Mas acho que tem um potencial grande para o Brasil também seguir nessa linha. E aí o que eu acho muito interessante do Brazil Lab é que talvez intuitivamente muitas pessoas achem que as soluções tecnológicas devessem começar com o governo federal. Acho que a gente inverte um pouco essa lógica, né? Porque começar com os municípios, muitas vezes, é onde está o real impacto do poder público, né? A gente não precisa começar pelo governo federal. A gente pode começar nos municípios, e aí, a partir desses municípios, impactar a sociedade. Pelo município, você está muito mais próximo exatamente, da execução. Exatamente. É o MVP do governo. Exatamente. O que eu ia falar a respeito de casos de outros países é que, assim, quando a gente fala de iniciativa de fintech de impacto, não necessariamente está só falando de iniciativas vinculadas ao governo, né? Mas você tem várias formas de causar impacto, né, na sociedade. Como, por exemplo, com a inclusão financeira. E aí o que não falta são casos de sucesso, desde na África, casos até aqui no Brasil, né, de hoje, empresas que estão trabalhando com empréstimos, taxas de juros mais baixas, trabalhando com públicos que talvez a instituição financeira no começo não trabalharia, trazendo educação para investimentos, como até o caso da Yubi e outras soluções aí de mercado, com cartões de pagamento mais baratos ou pré-pagos, que você pode transacionar em diferentes lugares, com custo muito baixo. Então, incluindo pessoas dentro desse dia a dia, né? Com modelos mais melhores de abordagem até para a própria recuperação de crédito. Estava falando do caso do quitado aqui, por exemplo, né? Então, são várias formas que você tem de trazer um impacto positivo, né? Não necessariamente só trabalhando com o governo, também acho que é uma super iniciativa, mas fintechs em geral tem tido um impacto muito grande no mundo, quando a gente olha de uma forma mais ampla também. Perfeito, perfeito. Só para fazer uma observação, você que está assistindo a gente, fique à vontade para enviar perguntas, a gente já está recebendo algumas aqui, manda para a gente discutir em cima das suas dúvidas, das suas opiniões, a gente quer mande aqui para a gente que a gente vai olhar a maioria possível, tá bom? Então, continuando um pouco o nosso papo, eu queria até ouvir um pouco do Gustavo, né? Trabalhando no banco original, pensando com cabeça de investidor, como você viria uma fintech com esse modelo B2G, né? Com a fintech que trabalha com impacto, que trabalha com o setor público? Como que seria essa análise para você, investidor? Cara, eu acho que eu comentei antes aqui, eu vejo com muito bons olhos pelo seguinte, todo mundo tem o costume de olhar sempre para o mesmo lugar, né? Para onde que está
a massa está se movimentando. Então, a gente, há 2 anos e meio atrás, a gente começou a sentir essa onda movimentando para a parte de fintechs. Hoje, todo mundo faz fintech. E se você olhar o próprio radar, que é publicado pela Fintech Lab, a gente vê uma concentração muito forte nos segmentos que já são conhecidos. Então, a parte de cartões, pagamentos é muito forte, a parte de empréstimos é muito forte, a parte de análise de crédito é muito forte. Então, quando eu vejo as pessoas tendo iniciativas em áreas completamente diferentes, é o que me interessa muito. Eu uso muito isso com o meu time. Cara, vamos começar a olhar para onde ninguém está olhando. Porque olhar para onde está todo mundo olhando, você entra na briga comum, né? E eu acho que a parte governamental é uma parte muito carente. Eu acho que até um dever como cidadão, né? A gente evoluir o nosso país com tecnologia, trazendo soluções legais. Eu acho que é uma super oportunidade para você fazer o seu papel como cidadão também. A gente tem um costume muito grande de ficar em casa, sempre, putz, mas o Brasil podia ser melhor, a gente poderia ter um governo que fosse um pouco mais digital, um pouco mais moderno. Queria eu poder brincar um pouco com os dados do governo. Então, imagina quanta coisa dá para fazer. Eu acho que, tendo essa abertura, a gente poderia chegar muito mais longe. Eu acho que existe uma oportunidade muito grande na parte informacional. Eu acho que, quando eu entrei no banco, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi poder ter acesso àquelas informações que estão ali, né? Putz, eu sei o conteúdo, eu sei o comportamento das pessoas, eu posso trazer muito benefício para essas pessoas. Marcelo trouxe um ponto da parte dos não bancarizados. Eu acho que pode existir um trabalho muito forte entre a comunidade e o governo para ajudar a inclusão desses caras. Hoje eles não têm inclusão porque eu não tenho informação suficiente para fazer a análise deles. Então, se eu consigo trazer isso mais próximo, eu consigo ser mais justo e mais claro na análise desses caras, eu posso trazer eles para dentro da economia. Então, existe uma sinergia muito legal. Legal, perfeito. Você quer comentar alguma coisa, Marcelo, em relação a essa questão do... Eu ia trazer só um contraponto, assim, que hoje eu acho que faltam plataformas também para a gente ter acesso ao que são as coisas sérias vinculadas ao governo. Eu acho que esse tipo de iniciativa, né, acaba dando uma chancela, que é uma chancela importante, né? Aquela história, né? Se Jesus Cristo aparecesse hoje aqui, quem é que ia acreditar que ele é ele? E, então, às vezes a gente olha de uma forma cética muito das coisas que são relacionadas ao governo, tudo que a gente enxerga por aí, né? Então, eu acho que essas chancelas e processos que tragam transparência, que tragam gente séria, né, para fazer esse movimento acontecer, empreendedores sérios, mentores sérios, investidores, né, pessoas que estão imbuídos nessa causa, pessoas do governo, porque tem gente que tem boas intenções, né, vinculadas ao governo. Então, a gente consegue trazer isso numa pauta positiva, dando uma exposição correta, aí eu acho que essas coisas têm mais chance de dar certo, por você ter menos preconceito associado àquilo, ou você ter formas de quebrar esse preconceito, que eu acho que existe e tem espaço, assim, sabe? Por exemplo, tem um caso super bacana de uma fintech mesmo brasileira, que é a Zetra, que trabalha com a parte de controle de margem consignada, né? E hoje é uma empresa que expandiu suas operações para mais de 5 países. Com isso. E eles trabalharam muito forte com o setor público também, com a gestão de margem consignada também para o setor público, né? E hoje eles já fizeram isso, já está dentro do modelo deles. Hoje eles estão na Level 39, já em Londres, estão em mais 5 países, Portugal, Índia, tá, levando o modelo de negócio para outros locais também. Então, que eu acho que esse é outro mito também que a gente tem que tirar. Não é porque a gente está vinculado ao governo, que também a gente não precisa ser uma iniciativa que você não ganhe dinheiro. Exatamente. Né? Então, perfeito. Isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é você fazer algo que seja sustentável a longo prazo, inclusive do ponto de vista financeiro. Né? Então, eu acho que tem vários paradigmas ainda para a gente, como Brasil, conseguir quebrar em função de todo esse contexto que a gente vem vivendo até hoje. Mas, assim, tem que começar. Eu achei legal, complementando um pouquinho, eu achei legal a sua pergunta, pelo seguinte, como fintech, a gente tem um grande desafio no dia a dia, que é o seguinte: ao fazer parcerias ou se relacionar com as grandes empresas,
naturalmente existe uma desconfiança. Uma desconfiança, uma insegurança por parte da empresa. É lógico, é uma empresa de tecnologia, uma startup recém-constituída, pequena, com poucos clientes, ou muitas vezes sem clientes, sem faturamento, querendo se relacionar com o banco original, querendo se relacionar com grandes empresas. E aí eu achei legal a sua pergunta, porque e aí eu pensei em explorar um pouquinho mais. Como que vocês, e aí você no banco, você como, enfim, consultor de várias empresas, como que vocês enxergariam uma fintech que, independentemente de parcerias com outros players privados, outras empresas privadas, tivesse por trás já municípios ou o apoio do poder público? A minha visão, eu como fintech, eu acho que isso seria uma chancela muito grande, seria uma chancela muito importante, no sentido de, além de eu já me relacionar, eu ter parcerias com algumas empresas, eu tenho um poder público por trás, e tenho aqui um município, alguns municípios em que eu estou impactando. Faz sentido isso para vocês? Eu acho que foi esse ponto aí que eu comentei. Assim, eu acho que é importante, mas eu acho que tem barreiras de preconceito a serem quebradas. Né? Então, eu acho que a chancela de ter um programa que está bem estruturado nesse processo ajuda daria essa quebrar, credibilidade, essa confiança para conseguir dar entrada. E a gente tem que, talvez, ter processos para trazer mais gente para dentro, não só quem participa do programa, mas quais são as iniciativas que realmente estão sérias e fazendo a diferença, com pessoas bem intencionadas. Como é que eu consigo trazer isso e dar exposição? Eu quero fomentar isso no mercado, né? Tem a plataforma Mudamos, né? De votação de petições populares. Eu conheço pessoal que desenvolveu, um pessoal super sério. Hoje é uma plataforma de votação, você registra seus votos em blockchain, então você garante a autenticidade de quem está votando e garante que o voto que está lá não pode ser fraudado, não pode ser alterado. Né? Uma iniciativa que a gente tem que ajudar a dar corpo para conseguir... Que pode se candidatar ao challenge de comunicação, que é um segundo desafio do Brasil Lab. A gente vai trabalhar com equilíbrio fiscal, então as fintechs trazendo solução, comunicação, então como melhorar a interação entre sociedade e governo, pensando em transparência, pensando em engajamento nas decisões, e terceiro, agricultura urbana. Então, a plataforma Mudamos, segundo o Marcelo, a gente tem que convidar para o Brasil Lab esse ano. Interessante. Eu acredito muito assim, acho que a sociedade tem que cada vez mais se engajar dentro desse processo. Né? Então, quando a gente fala de transparência, por exemplo, Big Data, eu acho que a gente tem que envolver outros atores nisso. Por exemplo, a mídia tem um papel fundamental. Se eu consigo trazer, da exposição das informações que tem lá no governo, e consigo trazer isso para canais maiores de divulgação, como as mídias, de uma maneira... Eu tenho que facilitar o trabalho desses caras. Hoje eu tenho tecnologia para fazer isso. Né? Isso ajuda o envolvimento popular. Né? Hoje eu tenho ferramentas de votação muito mais sólidas que vários outros processos que a gente vê envolver. Esse exemplo de fazer o registro de votos em blockchain é outro exemplo de como fazer isso. Né? Legal. A tecnologia está aí hoje. Né? A gente tem que dar esse passo de implementar no dia a dia, trazer as pessoas para próximo. Eu acho que, agregando um pouquinho aqui, nós como banco hoje, a gente criou uma plataforma aberta de banco, né? Então a gente foi o primeiro Open Banking construído realmente para servir as APIs para o mercado de desenvolvimento. Eu acho que tem tudo a ver com a iniciativa, né? Hoje existe uma grande barreira das fintechs quando elas querem se tornar instituições financeiras. O meio é muito burocratizado, é muito difícil você virar uma instituição financeira, é caro você virar, né? Você precisa de muito investimento. Então, o que a gente fez? A gente abriu essas APIs, então, seguindo estratégia do mercado digital, olhando empresas como Netflix, como Facebook, Google e tudo mais, a gente expôs as nossas APIs para que as fintechs pudessem nascer, ganhar corpo e virar uma empresa. Então, cara, se você me falar que existe hoje uma fintech que está trabalhando, que tem a entrada com o governo, com instituições aí, com cidades e tudo mais, cara, eu vou ser o primeiro a estar ali do lado para poder ajudar com serviços e fomentar esse negócio. Acho que o mercado mudou, não é um mercado mais onde eu centralizo a minha criação, eu não quero que as pessoas vão somente ao meu aplicativo, que usem somente o banco original, mas eu quero fazer parte da economia colaborativa, eu quero ser parte de, cara, como que eu forneço os serviços certos para o mercado. E falando de troca de informação, de informações e tudo mais, eu estou com um projeto do banco recentemente,
E tanto existe a oportunidade que eu estava precisando de APIs de notícias no Brasil. Não tem API de notícias. Então, assim, a gente tem um caminho aí, um mato tão grande para desbravar, que eu não consegui. E a gente pegou e falou assim, cara, deixa eu ver nos Estados Unidos, não é possível. Cara, todos os canais de notícias estão lá em API, bonitinho, servido. Então, se alguém montasse uma camada de API para acessar as informações do governo, imagina. Exatamente. Informações públicas, abertas, né? Exatamente. Porque hoje, com as informações acessíveis, cara, você vira um playground para as pessoas começarem a criar e conectar pontos. Porque inovação hoje, a gente costuma dizer que é a capacidade que você tem de encontrar sinergia entre pontos. Isso. Então, cara, quando eu disponibilizo isso para as pessoas poderem mexer, você cria o ambiente. Então... Hoje tem muitos negócios que o seu modelo de negócio é baseado em utilização e organização e utilização das informações disponíveis publicamente. Tem vários birôs de informações que trabalham dessa maneira hoje. Né? Tem esse modelo de negócio, mas se conseguir criar essas plataformas, acesso a essas informações de uma maneira mais pública, mais aberta, para que pessoas pudessem criar soluções em cima, isso daí seria algo espetacular. Porque quando a gente fala um pouco de expor as coisas, né, expor dados públicos, soa meio inseguro, meio errado, mas... Os seus dados já estão expostos. Não, o Brasil hoje ele é um dos países que mais tem dados abertos, né? E a gente comentou um pouquinho antes da conversa, né, que não lembro se é em quinto ou sexto lugar, o Brasil ele se coloca como um país que tem mais dados abertos para a população, mas dados que a gente não consegue tomar nenhuma decisão, dados que não estão super organizados a ponto da sociedade ver e entender, né? E há um gap aí para as fintechs poderem agir um pouco mais em cima de dados, para ter um bom diagnóstico para suas soluções, né? Exato. Acho que quando eu comecei no banco lá, uma das coisas que quem tinha um terror, assim, era a área de segurança. Eu era o cara que ele não queria ver pintado nem de ouro na frente, né? Tudo que eu fazia era contra a área de segurança. Mas aos poucos eles foram entendendo que hoje já existe tecnologia suficiente para a gente criar soluções super seguras. Então, hoje o Open Banking ele é tão seguro quanto o banco. Então, eu não tenho uma camada extra de segurança por causa disso. Hoje a gente tem soluções que protegem essa informação. A gente costuma fornecer muita informação sem nada em troca, né? O Facebook tá aí, o Facebook Connect. Você, ao fazer isso, você acabou de compartilhar suas informações que estão lá na rede social. O Google faz isso. Hoje eu tenho análise, eu tenho a Serasa, que tem todas as informações públicas. Eu tenho o Boa Vista, tenho um monte de... Anel. O portal Meu Município, que é um portal parceiro do Brasil Lab, ele traz os dados de receita e despesas de todos os municípios no Brasil. Ali você consegue fazer comparação entre municípios, pensando em arrecadação, pensando em despesas, dá para dividir por pasta, tem alguns indicadores para ajudar o gestor na tomada de decisão, mas também ajudar a sociedade a ter mais transparência, entender o que está acontecendo, né? Conseguir comparar. Quem que é o bom gestor, conseguir separar o bom gestor de mau gestor em cima de indicadores concretos, né? Exato. A gente não tem que fazer isso com as nossas finanças pessoais. Exatamente. Né? Então, mais um exemplo, Guia Bolsa não fez sucesso por conta disso, você consegue integrar com as soluções bancárias e trazer uma solução onde você consegue ver de maneira organizada as suas finanças. Tá aí uma oportunidade em gestão financeira da gente organizar. E aí entra os muito as fintechs, porque até pensando, né, até olhando um pouco os dados do portal, você entende que, por exemplo, em 2013, né, que a gente teve toda aquela mobilização no Brasil contra a corrupção e pedindo mais investimento em algumas áreas, se a gente visse assim, quero mais dinheiro para a educação, será que o problema é dinheiro? Porque dinheiro muitas vezes tem, mas a qualidade do gasto, né, a gestão, e onde as fintechs podem atuar, ajudar nesse gerenciamento, ajudar em fazer mais com menos, né? Então, trazer essa inteligência para isso, né? Dá transparência. E dá transparência. A gente passou por um momento do empreendedorismo que era a uberização de todos os serviços, né? Que se falou muito. E fica claro para mim aqui, eu acho que com essas oportunidades, cara, por que eu não crio uma uberização dos governos públicos, das informações públicas, né? Por que eu não posso dar notas e acompanhar e fazer um acompanhamento de forma que, cara, vire sistêmico? Dá voz ao cidadão, né? O cidadão hoje, todo mundo fala, vai lá, manda e-mail pro vereador, pro seu deputado, para quem você elegeu. Mas, cara, para onde vai esse e-mail, né? Será que o cara tem alguma... Por que eu não posso dar uma estrelinha lá pro cara que tá indo bem? Por que eu não posso dar uma estrelinha negativa pro cara que tá indo mal? E algo mais de avaliação, né? Eu quero ver as contas, como é que estão evoluindo.
pô, toda essa parte que está acontecendo agora, essa mudança do governo, que vem para o bem, de certa forma, mas como que está acontecendo isso? Né? Eu acho que parte de transparência é outra área também que tem muita oportunidade. Perfeito. Vieram mais algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo. São várias que estão bastante parecidas. Eu vou tentar trazer uma resposta e dar uma consolidada em todas. Então, primeira, como o Brasil Lab dá o primeiro passo, como ele pretende executar o objetivo de aproximar as fintechs com o poder público. Depois veio uma provocação. Então, será que não seria melhor mapear alguns municípios sérios que queiram viabilizar alguns primeiros MVPs dessas fintechs? Ótimas perguntas, muito obrigado. Eu vou responder como Brasil Lab, que eu já expliquei um pouco, para o Gustavo, para o Marcelo, para o Bernardo, eles já conhecem um pouco o modelo do Brasil Lab, mas para ficar mais claro para todo mundo que está assistindo, então o Brasil Lab, ele, dentro do seu modelo de aceleração, além da gente trazer as fintechs, trazer os empreendedores que queiram trabalhar com o setor público, a gente faz isso através dos gestores públicos, a gente faz isso através das nossas prefeituras parceiras. Então, hoje a gente tem mais de 20 prefeituras parceiras que estão prontas e abertas para receber as inovações. Então, após os 4 meses de aceleração, os empreendedores eles fazem um Demo Day. Esse Demo Day é um pitch tanto para investidor, para fundos, para empresários, para investidores. O Banco Original vai estar lá no fim do ano com a gente. E também para prefeitos. Então, esse Demo Day a gente trouxe 15 prefeitos que podem receber a sua solução. Os 3 ganhadores do ano passado, de 2016, o Brasil Lab ele apoiou toda a articulação e viabilização nas prefeituras parceiras. Então, a gente conseguiu a gente está conseguindo ter a implementação dos 3 vencedores em prefeituras como Belo Horizonte, Pelotas, Santo Antônio do Pinhal, São Paulo, está com operação com Salvador. Então, a gente também ajuda nessa aproximação e na viabilização para implementação em prefeituras. Então, a gente quer ter o início. Então, o início é a gente trazer um problema mapeado com o setor público. Então, qual que foi o problema mapeado? Equilíbrio fiscal. Então, a gente busca solução para isso. No momento da aceleração, durante os 4 meses que acontece no Google Campus, além de ter parceiros do setor privado, empresários e de fundos, a gente também traz os gestores. Então, mais de 50% dos mentores que participam 4 meses de imersão com os empreendedores são secretários municipais, secretários de Estado que trazem conhecimentos do setor público. E, por final, para fechar, a gente traz o prefeito para ouvir essa solução. Então, a gente dá esses passos. Então, o Brasil Lab não é só, a gente não dá só esse primeiro passo, mas a gente acredita que o governo é transversal, então ele está desde o início até o fim na metodologia do Brasil Lab. Eu acho que tem um ponto até que pode somar um pouquinho junto com a próxima pergunta, que é assim, como que a gente pode trazer a prefeitura, os melhores cidades que estejam mais interessados. Eu acho que só o fato dessas parcerias que vocês têm existirem já mostra que são prefeituras, iniciativas diferentes de qualquer outra. Então, o prefeito que vai perder seu tempo, que na verdade vai ganhar muito, de ir até lá e ver o pitch final, já é a prefeitura certa. Já é o cara que aposta, o cara que acredita, que entende aberto, no modelo, que está aberto. Então, eu não consigo ver nenhum downside do que está acontecendo. Legal. Não tem uma prefeitura que não é boa. Então, o MVP ele caberia em qualquer uma delas. Exatamente. Então, qualquer uma que entenda o que você está querendo dizer é um bom parceiro. E nelas, qual que é o comprometimento que a gente pede para essas ganhadoras com as prefeituras parceiras, para esses prefeitos? É que elas tenham pelo menos 6 meses de MVP numa prefeitura, que é um tempo que a gente acredita que dá para você testar o seu negócio, a gente conseguir medir. Então, algumas são um pouco mais, mas o mínimo a gente ter 6 meses para a gente conseguir ter esse MVP rodado, né? E o que eu acho que vale ressaltar também é entender os dois lados. Então, o Brasil Lab, a gente se posiciona exatamente em trazer mais informações para o empreendedor, para as fintechs estarem mais preparadas para lidar com o setor público, mas a gente tem um olhar também, só para deixar bastante claro, de atuação com o governo, né? Então, como deixar um governo mais aberto, mais preparado para receber as startups, para receber as inovações. Então, a gente tem esse olhar bem cirúrgico com esses dois parceiros, né? Para fazer a bola rodar, né? A roda girar. Eu ia fazer uma provocação para vocês, pensar um pouquinho, primeiro falar que acho que os dois, o Marcelo e o Gustavo, já deram várias ideias de solução. Quem ainda não tinha ideia de alguma solução para já tem umas Lab, já tem algumas bem aqui, legais, né? O IP é nosso. O Gustavo já vai se inscrever hoje também com a ideia dele. Foram algumas coisas bem legais.
A provocação que eu ia fazer é, o que vocês acham que falta ainda para as fintechs? Um pouco do que o Gustavo mencionou, todo mundo olhando para o mesmo lugar, né? Então, todo mundo olhando, todos os fintechs olhando para as mesmas empresas, para os mesmos bancos, para as mesmas instituições financeiras para fazer negócios e para crescer. Ou mesmo para os mesmos canais de crescimento, as mesmas estratégias, né? O que vocês acham que faltam para que a gente dê esse shift, né? Para que a gente mude um pouco a mentalidade, a gente e sociedade como um todo. Então, os bancos, então, o Banco Original, a Clay, Fintech Lab, a AB Fintechs, Brasil Lab, o que vocês acham que faltam para que as fintechs se interessem mais pelo setor público, ou para que nem se interessem, mas passem a cogitar mais essa possibilidade para o setor público? Eu acho que não é nem somente o setor público, né? Eu acho que é ver coisas novas. É uma coisa que eu costumo dizer, infelizmente ou felizmente, nós não somos a China. Então a gente não tem 2 bilhões de pessoas. O que a China faz? A China, ela é o presidente da Tencent, que é uma das maiores empresas hoje da China, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ele é claro quando ele fala isso. Ele fala assim, eu não preciso reinventar a roda. Eu olho o que está acontecendo e eu copio. Quando eu copio na China, para 2 bilhões de pessoas, eu tenho um negócio bilionário. No Brasil, isso não funciona tão bem assim, né? A gente já é um país que está muito mais próximo aqui dos Estados Unidos, a gente tem uma cultura mais parecida. E o que a gente precisa ter, eu acho que é um pouquinho que falta no empreendedor, alguns, é olhar para onde, pesquisar, gasta um pouco de tempo para entender o mercado. Acho que entende Perfeito. O que está acontecendo no mercado, né? O que está acontecendo no Vale do Silício, o que está acontecendo em Nova York, o que está acontecendo em Londres, ver perspectivas diferentes, né, de continentes diferentes, entender um pouco, porque ali você começa a ver para onde que o mundo está movendo, e aí você começa a ver oportunidades à frente dos outros. Eu acho que isso, para mim, é o grande diferencial. Legal. Perfeito. E até nesse ponto, assim, de olhar um pouco para fora, né? A gente estruturou o Brasil Lab pensando em iniciativas que aconteceram lá fora, né? Então, a gente viu o Sensible City do MIT, a gente viu o Merge Challenge da Bloomberg, pensando em Barcelona, que foi a grande ganhadora do último challenge, né? E também o Vale do Silício, né? Então, um dos pontos que eu comentei aqui, tá também no nosso site, no Facebook, é que a gente está com uma proximidade bem forte com o Vale do Silício, pensando em levar nossos empreendedores para lá, entender o que acontece lá, criar conexões para voltar para o Brasil e trazer as boas iniciativas e estar mais preparado para atuar aqui. Então, o primeiro lugar que fica no Brasil Lab, passa 2 semanas na Draper University, né, do empresário Tim Draper, pensei numa imersão sobre empreendedorismo, sobre inovação, e no final consegui fazer alguns pitches para a rede da Draper. Então, até pensando nisso, assim, aonde mais que as fintechs poderiam olhar para se inscrever, né? Pensando que a gente tem pouco tempo para as inscrições que acabam agora dia 5 de julho, e pensando no público que está assistindo aqui, que são de fintechs. Como elas podem se preparar para essa inscrição, né? Então, elas vão desenvolver o modelo delas durante a aceleração, então elas não têm que ter um modelo pronto, pode ser só uma ideia ou uma ideia de ajuste no modelo dela, mas só para ela ter mais insights, mais exemplos. O que mais que elas poderiam olhar? Onde elas poderiam se inspirar um pouco mais para pensar em transformação, para pensar em impacto, mas para pensar fora da caixa também? Pode, depois eu falo. Eu gosto de ver muito, cara. Tem algumas frentes que são, para mim, hoje, de referência, para olhar bem à frente, bem a futuro, né? Então, você tem o Singularity Hub, que é um das coisas mais inovadoras de maneira de pensar, olhar a futuro. Você tem o Futurismo, o Futurism, que é um meio também que fala muito de futuro. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante para quem vai começar agora, é como montar o seu time para chegar a isso. O Marcelo levantou o ponto da multidisciplinaridade, e por que isso é tão importante hoje, né? Hoje a gente fala muito em, eu preciso contratar um cara que pensa fora da caixa, ou você precisa pensar fora da caixa. Esse negócio não existe, né? O que eu preciso a multidisciplinaridade, ela traz o quê? Caixas diferentes. Então, são pessoas que têm capacidade de pensar de formas diferentes, que unindo você conecta os pontos lá que a gente falou. Então, eu não consigo pensar fora da minha caixa, porque a minha caixa ela vai até onde eu entendo. Então, por que eu fui interessante para o banco? Porque eu vim de uma outra caixa, somando ao conhecimento que eu tive do banco, a fora da caixa. Então, como que você junta um time multidisciplinar
não só tecnicamente falando, que eu coloco lá o desenvolvedor que eu vou precisar de um desenvolvedor de mobile, se eu for fazer um app, vou precisar de um cara, um full stack para se eu for desenvolver uma solução web, mas como que eu trago pessoas com backgrounds diferentes? Um cara que já viveu uma coisa diferente, outro que veio de um outro background, e somar isso tudo para fazer a solução. Então, eu acho que tem ótimo, tem Mashable, tem TechCrunch, tem as referências, tem muito curso que a gente tem hoje disponível na web de Stanford, que são referências, você tem curso do MIT, de Harvard, que começam a te dar um pouco do senso. Mas eu acho que o legal é você construir junto com mais pessoas. Legal. Eu ia fazer um convite, talvez, a cada uma das fintechs, de pararem, olharem para os seus negócios e fazerem um exercício de empatia, de se colocar no lugar de como a sua solução poderia se adequar ao governo. Porque às vezes é algo que não está no seu mapa de fazer, mas quando você para e está com esse foco na cabeça, você consegue ver oportunidades que você não via anteriormente. Né? Perfeito. Eu falo que eu nunca vi tanta mulher grávida no mundo quanto minha esposa estava grávida. Né? Você está com aquilo na cabeça, você consegue enxergar oportunidades que você não via. Quando você está com esse problema centrado, você consegue ver oportunidades onde você não via inicialmente. Né? Perfeito. Pesquisar mais sobre o setor público, prefeituras, contas, entender um pouco mais. De novo, exercício de empatia. A gente tem uma fintech de recuperação de crédito. Onde que o seu negócio pode se inserir? Ajudar a recuperar dívidas que estão atrasadas com uma outra abordagem. Você tem e às vezes não é o seu negócio em si, mas você tem alguns cores que estão lá dentro do seu negócio que podem ser aproveitados. Então, você é uma empresa de análise de crédito. Você tem um algoritmo que poderia ajudar a separar um bom pagador e um mau pagador e ajudar o governo a identificar aquelas pessoas que poderiam ser mais propensas a pagar as dívidas que tem, ou achar melhorar a oferta que vai ser feita para pagamento da dívida, em quanto tempo você vai dividir, quanto você precisa de desconto e tal. Então, assim, pensa no seu negócio. Você tem empresas de RP que são fantásticas hoje no universo de fintech, de gestão financeira, organização de gastos, visualização de dados. O que você faz bem dentro da sua fintech hoje, como que isso poderia virar uma proposta de um modelo de negócio para o governo? Esse é um vídeo que eu faço. Legal. Para complementar um pouco, a gente sente muito essa dificuldade no Brasil e vendo da perspectiva da BFintechs, dessa questão de inspiração, né? Como que os empreendedores se inspiram, onde eles consomem inovação, onde eles consomem novas ideias, onde eles consomem essas informações. E aí a BFintechs, a gente criou o FinTouch. O FinTouch é o primeiro evento do Brasil que vai congregar e vai unir toda a comunidade de fintechs e todos os players interessados em fintechs. Então, a Fintech Lab é um parceiro nosso que vai estar lá. O Brasil Lab também, o Original também, por favor. E a gente vai fazer esse evento em agosto, por acreditar que falta isso no Brasil. Falta uma iniciativa que congregue todo mundo. Como você falou, tem várias iniciativas fora do Brasil. A gente sente que ainda falta isso aqui na nossa comunidade. Então, esse exemplo das caixas é muito legal, porque são coisas que se complementam, né? São pessoas que se complementam realmente, vão abrindo novas possibilidades. Mas acho que ainda falta no Brasil que essas caixas possam consumir inspiração, né? Porque também, não sei se você concorda, mas não adianta também que essas caixas que possam se complementar fiquem em empresas tradicionais ou não pensem em se aproximar, né? Então, essa é uma iniciativa que a BFintech tem trazido. E é um ponto muito importante para a gente, para movimentar o ecossistema como um todo. Tá passando aí? Não, perfeito. E só para deixar bem claro, então... para inscrição para o Brasil Lab, elas vão ter dia 5 de julho no nosso site, que é brasillab.org.br. Você não precisa ter o seu modelo perfeito escrito, você pode ter só uma ideia, a gente constrói esse modelo junto, exatamente para a gente ter o secretário, para a gente ter o Marcelo, para a gente conseguir construir esse modelo durante esses 4 meses. Então,
desenvolver perfeitamente o modelo vai ser durante a aceleração, mas a grande mensagem que a gente queria deixar aqui, então, é que tem espaço, que as fintechs podem ter um papel super decisivo para trazer uma resposta para esse desafio no Brasil de equilíbrio fiscal, e que, então, através dessa aceleração, elas conseguem pensar nesse modelo, né? Então, acho que a gente quer deixar essa semente, essa vontade, assim, por que não pensar? E, então, vamos dizer assim, quase pagar para ver se faz sentido ou não. Que muitos empreendedores que entram no Brasil Lab nunca tiveram um modelo para governo, entre exatamente para pensar se faz sentido ou não. E até hoje a gente tem tido assim, grandes histórias assim, para contar de pessoas que estruturaram áreas específicas para governo, né? Eu não sei se o Gustavo, o Marcelo ou o Bernardo queriam deixar mais algum comentário, alguma sugestão, algum ponto final para a gente encerrar o nosso papo também sobre o mercado de fintechs e o seu poder de transformar o Brasil. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que convidar todo mundo a se inscrever, a participar, né? Porque acho que são iniciativas, pequenas iniciativas que a gente faz, que a gente vai mudar tudo que a gente está vendo aí, né? E essa é uma forma da gente efetivamente se envolver fazendo alguma coisa diferente, né? Sendo parte do processo, não só reclamar, mas ser um agente de mudança, né? Eu acho que é uma oportunidade. Então, parabéns aí para vocês. Eu acho, para fechar, reforçar esse convite e bater na tecla de novo, que não é trivial a sinergia que as fintechs possam ter com o poder público. Então, aconteceu isso comigo, num primeiro momento, por achar que não há sinergia, mas acho que vale muito a pena se inscrever e dar uma chance para aprender junto com o Brasil Lab e explorar, descobrir o que existe de sinergia, porque elas existem, só que não são triviais. Então, eu acho importante dar essa chance e vale muito a pena se inscrever. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. E quando alguém te abre uma porta, eu acho que é uma oportunidade que, de verdade, eu parabenizo junto com todos aqui a iniciativa. Eu acho que vocês se abrirem e se entregarem no projeto, porque, cara, quantas pessoas vão estender a mão para te ajudar, trazer mentoria para você, trazer o mercado para falar com você. Eu acho que organizar esse meio de campo todo é a parte mais difícil do empreendedorismo. Hoje a gente tem, o que não falta são números para provar que o empreendedor, ele sofre de uma curva que é onde ficam 98% das startups, né? Você pode falar melhor do que qualquer pessoa aqui, que é o vale, né? O famoso vale lá da depressão dos empreendedores, porque é onde acaba o dinheiro, é onde acaba o conhecimento, é onde o modelo de negócio não está claro o suficiente, é onde você não está seguro do que você quer fazer, e é aqui que eu acho que vocês entram, né? É puxar e trazer o cara para o mercado. Então, se eu tivesse essa oportunidade, eu acho que eu estou fazendo parte aqui do grupo e espero fazer parte do grupo de verdade, mas é uma oportunidade que deveriam todos aproveitar aí. Legal. Muito obrigado a todos. Gustavo, muito obrigado. Quero agradecer, então, o Gustavo, do Banco Original, o Marcelo, muito obrigado também, o Bernardo, da BFintechs, a Fintech Lab, foram os grandes parceiros para fazer isso aqui acontecer e chamar vocês para participar. Com certeza, o Gustavo, o Marcelo e o Bernardo vão ser pessoas que vão estar com a gente durante esse ano, pensando em fintechs, como a gente vai poder ter casos de sucesso no Brasil. Às vezes a gente pode ser o país pioneiro de ter esses casos aqui e ser exemplo para outros países. Então, eu quero reforçar o convite para vocês participarem desse desafio de equilíbrio fiscal. No nosso site tem mais informações, no site do Brasil Lab. As inscrições têm mais uma semana só. Então, até quarta-feira que vem se encerra. Então, aproveite essa semana, ou no máximo esse fim de semana, para se inscrever. A nossa equipe do Brasil Lab, a gente fica à disposição. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ligar para a gente, você pode entrar nas nossas redes sociais e falar com a gente. E se você conhecer alguém que queira entrar na área de comunicação ou agricultura urbana, até mesmo de equilíbrio fiscal, convide essas pessoas. Acho que chegou o momento para o Brasil, para a sociedade e os empreendedores se levantarem como resposta de solução e com uma agenda positiva para o Brasil, pensando que sim, a gente consegue mudar a situação de hoje. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado a todos os parceiros, e quero agradecer enormemente todo mundo que participou aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu também. Obrigado, gente.